pessoas que renda extra gostam de fazer bolo, as mulheres de casa, cozinhar, isso tá tudo certo. Mas não entra no investimento sem ter economias. Então, vamos entrar um pouco no que é o NYSE, que é o New York Stock Exchange, que é o mercado de valores dos Estados Unidos, que é em dólar. Então, por que o mercado americano, o New York Stock Exchange? O mercado, quando a gente fala de reforma, é o porcelanato da sua carteira. Aí está todas as melhores empresas do mundo. Aí tá a Apple, tá a Amazon, tá a Google, tem mais de 5.000 empresas ali e são públicas. Para você estar ali no mercado americano, você tem que ter toda a tua parte financeira da tua empresa, todo mundo vai ver. Quanto ganha a CEO, quanto é que é a receita da empresa, quanto são as despesas, vai estar tudo ali, vai estar tudo. Então, é interessante estar ali para a proteção cambial. Sempre, desculpa, o dólar é interessante. É interessante ter dólar, liquidez absurda, dependendo se você entra em contratos de opções e não em ações comuns. E tem acesso global, porque você entra num mundo diferente. O Brasil tem a Ibovespa, que funciona, mas eu acredito que o mercado de Nova York é o mais forte do mundo. Então, vou entrar aqui. Bom disso que a gente está ao vivo. Vocês devem até sentir que, porque eu sou um carioca flamenguista que não mora no Brasil, que tem aquele sotaque até esquisito, mas é assim mesmo, né? É assim mesmo. Esse é um pouco a minha marca. E vamos entrar aqui no que são no mundo das ações, porque as pessoas podem até aqueles filmes como Wall Street, Leonardo DiCaprio, então a gente vê aquele monte de gente lá no chão de Wall Street, um monte de telas aí com adrenalina, puxando os cabelos. Isso ainda existe, uma menor quantia, mas na verdade que agora tudo é com plataforma, isso tem ajudado muito, né? A que o acesso às coisas sejam melhores. Então vocês estão vendo aqui um mapa de calor. Eu vou botar, por exemplo, o Dow Jones, que é o índice que tem as 30 maiores empresas dos Estados Unidos. Aqui, por exemplo, está a Apple, que vocês veem que o símbolo em Wall Street é a APL, tem a Microsoft. Quem não conhece a Microsoft? Quem não tem no seu computador um Windows, não é? E a Apple, quem a gente sempre associa a computador, a iPhone. A Amazon, que é a MZZN, quem não conhece a Amazon e já pediu coisas, né, para chegar em casa, por exemplo, aqui está a Coca-Cola, que é KO, em Wall Street. Então, aqui estão as 30 maiores empresas. Aqui está financeiras, está, por exemplo, o JP Morgan Chase. Está em tecnologia da informação, IBM. Então, é legal que ela fica, esse tabuleiro aqui de calor, vocês perguntam, por que está em cores diferentes? Que vai dependendo se teve crescimento no dia, fica em verde, se não, fica em vermelho. Essas são as 30 melhores. Aqui tem outra aqui, por exemplo, de Chevron, que tem que ver com petróleo. Então, olha que interessante. Você entra aqui, por exemplo, a Apple, que todo mundo conhece e compra iPhone, está em 280 e teve o dia de ontem 13,24% de crescimento essa ação, que custa $280. Que outra coisa eu posso colocar aqui? O S&P 500 são as 500 empresas. Antes eu coloquei as 30,
e eu estou colocando aqui as 500 empresas que têm maior impacto no mercado de valores americano. Então tá a Apple aqui, tá a Amazon, e tem muitas outras que não estavam na outra lista das 30. Estão todos os setores de software, semicondutores, financeiros, de farmacêutico. Aqui está a Netflix, que é entretenimento, industrial, a General Electric, por ali estava a Boeing também. Então você consegue ver tudo aqui, tudo. Está o Walmart, que é parecido a Carrefour no Brasil. Então, já as coisas ficam muito mais digitalizadas e muito mais fácil para as pessoas conseguir fazer investimentos no mercado. A outra que eu gosto de mostrar, eu já mostrei o SP500, que são as 500, e outra é o Nasdaq, que tem que ver com tecnologia. Hoje a tecnologia é o que está impulsionando a economia do mundo e a economia americana. Nvidia, que tem que ver com chips. Aqui está a Amazon, a Tesla, que é do Elon Musk, a Apple. Está a Google, está a Meta. Vocês sabem qual é a Meta, né? A Facebook, o WhatsApp, o Instagram, a Google. A gente todo dia está pegando o Google. Aqui está o Walmart. Walmart não, essa aqui é o Walmart. Então, tudo que tem que ver com a Nasdaq, que tem que ver com tecnologia, está aqui. E isso que está mexendo muito. E vocês veem que o tamanho do quadrado depende do tamanho da empresa. Que a gente sempre tem que fazer investimentos com empresas grandes. Então, vamos seguir aqui com a gravação, com a palestra aí com vocês. Então, já falamos um pouco do que é o Wall Street. Mas o que é alocação de carga? Qual é a carteira ideal? Se eu estou no Brasil, uma das coisas que eu acho importante é que a gente já passou nessa parte que tem que ver com que eu tenho economias. Eu tenho minhas economias, eu tenho controlado as minhas despesas, e onde eu vou colocar essas economias? Então, 20% no mercado dos Estados Unidos em dólar, e o outro 80% em real, 30% em fundos, o CDI, pode ser umas rendas fixas, e outros 50% na poupança, porque a Selic está legal. Então, a gente está diversificando e está colocando um 20%, se eu tenho R$1.000 em economias, eu estou deixando R$200, vamos ver como vai no meu mercado americano. E aquilo, se vai ir crescendo, as coisas vão dando bem, então vou aumentando, porque eu tenho que ir aprendendo também. Então, essa é uma carteira interessante. Então você pegou 20% do mercado dos Estados Unidos, e esse mercado dos Estados Unidos, como eu vou fazer a minha carteira? Aí, você pode fazer o seguinte, 20% em contratos de opções, que isso aí tem alguma adrenalina, outro 30% entre banco, dinheiro, e o que a gente pode falar de banco, por exemplo, você pode entrar no Chase, JP Morgan, que é um dos maiores bancos dos Estados Unidos, e ver as alternativas que eles dão. Eles têm tudo, tem para você fazer conta de cheque, conta de poupança, mas é uma boa oportunidade de você entrar também no mercado dos bancos dos Estados Unidos. Possa ser que você esteja ainda começando e você, puxa, mas como eu vou entrar nos Estados Unidos, né? Tem a Wise, por exemplo, os brasileiros usam muito, usam até para viajar, e eles agora estão tendo uma parte para poder fazer investimentos. Então, é bom fazer uma pesquisa na Wise, uma pesquisa no Chase, e tem no Brasil, eu vou até abrir aqui, está saindo novo, que é a Avenue. A Avenue tem que ver com Itaú, e permite você fazer algum investimento.
Então, isso aqui eu convido a vocês a dar uma olhada nos bancos, seja Bank of America, no Chase, pode entrar de forma digital ali, e no Avenue, que é mais para a entrada de brasileiros, e o Wise, o brasileiro tem muito Wise, usa muito, e é uma maneira de você também poder trocar dinheiro de real a dólar e depois poder colocar o dinheiro em corretoras. Aqui tem uma frase de um dos maiores investidores americanos, se chama Warren Buffett, ele já tem 93 anos, está vivo, está muito bem, e ele sempre é um grande investidor, ele faz muito bom investimento, e ele fala que o tempo é amigo das empresas maravilhosas e inimigo das medíocres. O que significa isso? Que a gente tem sempre que procurar essas empresas que estão bem. Se lembra o quadrado, aqueles verdes das empresas americanas? Essa que vai dar-nos segurança no momento do investimento. E para não deixar passar aqui, eu quero entrar um pouco no que é os SPY, QQQ, ouro, que é o outro 50% que a gente tem que entrar. Se 20% vai ser por opções, a pessoa não quer as opções, tem outro 30% no banco e no outro quer entrar no SPY, no ouro. Então vamos entrar um pouquinho aqui para as pessoas, vocês entenderem um pouco do que eu estou falando. Essa aqui é uma. Eu gosto de entrar aqui na Google Finance. A Google tem de tudo, né? Tem inteligência artificial, tem a de e-mail, de e-mail, tem tanta coisa, né? E eles têm também a sua parte financeira, que eu acho bem legal, tem calendário. Então vamos entrar aqui na lista, vamos entrar primeiro no SPY. Esse aqui, vocês lembram das 500 maiores empresas? Bom, essas maiores 500 empresas, elas estão atreladas a esse instrumento aqui que se chama SPY, SPY, e eu estou colocando aqui, olha só essa gráfica. Em um ano, desde o 2025, o ano exatamente, ela está tendo um lucro de 27,15%. Então você comprar, porque você também, dependendo da corretora, você pode comprar, isso está um valor de 720, agora está caro, né? O interessante também é você comprar barato para depois vender caro. Porque como você vê, as ações elas vão em crescimento, mas elas sobem baixo, sobem baixo. Então vocês têm que aproveitar nesse momento de baixo e fazer as compras. Quem comprou aqui, por exemplo, 650, ganhou bem, porque depois subiu a 720. Mas então, se você pega, você pode comprar uma ação, ou você pode fracionar a ação, você pode comprar o valor, não sei, um quinto de uma ação, $100, dependendo da corretora. Então imagina, você teria, se você comprou $100, 27% em um ano é mais ou menos $30 mais. Se você tivesse comprado mais, $1.000 em ações, por exemplo, já teria $300 no fim do ano. Então, essa é uma maneira de investimento e você deixa ali e pronto. Isso ficou ali e você teve esse retorno. É uma boa quantia, um bom lucro. Vamos dar outro exemplo para vocês. O ouro. O ouro é sempre um bom investimento. Quando a gente fala, minha avó, minha mãe sempre falou que o ouro é dinheiro em caixa. Eles sempre falavam isso para mim. E é verdade, é dinheiro em caixa, mas você não precisa, às vezes, você pode comprar até as barras de ouro, né? Você não precisa comprar ouro, você pode comprar um instrumento de investimento, que é o ouro, que ele, olha só, em um ano, ele subiu 42%. Ou seja, de cada 100 de investimento, você ganha 40. Então, olha só, todo o que ele subiu, e é o que eu digo. Agora ele baixou um pouquinho e poderia ser interessante você comprar.
Mas sabe o que é que você comprou o ouro, mas em bolsa de valores, né, um instrumento, e você compra, esquece, e ganhou, não sei, dependendo do que você tem, deixou cem dólares e ganhou 40 a mais, né, no fim do mês. Agora, a pessoa que tem 10 mil, então ganhou 4 mil, quem tem 100 mil ganhou 40 mil. Então, sem muita coisa, vai depender do tamanho do que você pode fazer teu investimento. Então, aí você vê o interessante de fazer investimentos em ações interessantes, né? Por isso quis dar o exemplo, deixa eu dar outro exemplo do QQQ, que é muito da que eu faço acompanhamento. Em um ano, também 37% de lucro. Então, você investia 100, também ganhava 40. Então, é a mesma coisa. Então, aí vai como Warren Buffett, a gente vai investir, porque aqui, o que é a QQQ? Tem que ver com todas as empresas de tecnologias atreladas a esse instrumento. Então, aí está a Nvidia e está a Microsoft. Então, tudo que acontece ali, que é bom na tecnologia, porque está em auge, inteligência artificial e tudo isso, impacta no QQQ e a gente vai bem. Mas a gente tem que aprender, a gente tem que entender. Não é só comprar, a gente tem que acompanhar as coisas, que é um pouco o que eu quero transmitir a vocês. Então, aqui eu deixo para vocês a Google Finance, muito legal para aprender, e vamos seguir aqui na nossa palestra, na nossa gravação, porque isso vai ficar gravado. Então, a gente já viu como é a melhor carteira ideal, já vimos o SPY, o QQQ, o ouro, que não é preciso comprar o ouro físico e ter isso guardado lá em casa, senão que você pode comprar um instrumento. Oi, pessoal! Tá gostando da aula 1, da aula 2? Já vem a aula 3. Se inscreve no canal, dá aquele like, comenta, faz seus comentários ali embaixo e tamo juntos. A gente se vê na aula 3, aproveita as lives, eu faço às vezes live na abertura e fechamento de mercado, então aproveita, assim você dá uma olhada um pouco como funciona o mercado americano. Tamo junto, gente!